Por que os melancólicos fogem quando alguém se apaixona por eles? Porque nós somos prudentes. E isso é uma virtude, uma baita qualidade. Isso aqui é um sinal de um melancólico, inclusive, maduro. Porque o melancólico imaturo, ele nem consegue falar que não. Ele vai querer te agradar, ficando com você, porque você gosta dele, mesmo sem ele saber o que está acontecendo. Isso sim seria um grave erro, um grave defeito. Mas o melancólico maduro não vai ser impulsivo. Deixa ele analisar as possibilidades, deixa ele ter certeza que essa relação tem potencial, de que ele vai poder te entregar uma presença de qualidade, um amor verdadeiro, um coração por inteiro. Isso é excelente. Não tente forçar, não seja impulsivo, não seja rasa. Isso sim é que está errado. Como viver em tempos de relacionamento líquido, em que as pessoas são descartadas por qualquer coisa? O primeiro passo é entender que se você é melancólico, você vai demorar muito mais tempo que os outros ao seu redor para achar uma relação compatível com o seu temperamento. Não ache que você é estranho, esquisito ou inferior só porque você passa muito mais tempo sozinho, solteiro, enquanto parece que ao seu redor todo mundo está trocando e dando certo muito mais facilmente. O melancólico é assim, tem um padrão de exigência, de qualidade muito maior com as pessoas. Nós precisamos de algo verdadeiro, único, especial, amor de romance, de alma gêmea, de conexão de almas. Então, claro, é mais raro de encontrar. Mas eu quero crer que existe. Quais os sinais que um melancólico dá quando está perdendo o interesse romanticamente? Em qualquer relação, ele vai ficar quieto. Ele vai desistir de tentar. Porque assim, o melancólico investido numa relação, ele é chato. Ele vai encher o saco, porque ele vai tentar ajudar você a sanar todos os seus problemas, eliminar todos os seus defeitos, arrumar toda a bagunça da sua casa, da sua cabeça, do seu coração. Quando ele está se esforçando, investido, porque ele quer aquilo, que aquilo dure para sempre, ele vai se comportar assim, quase implicante, de tanto que é o tempo todo encontrando defeito, porque ele quer deixar aquilo perfeito. O melancólico apaixonado, amando, é muito confundido com um crítico chato, perfeccionista, implicante. Quando ele vê que o esforço dele não dá fruto, não adianta, ele fica quieto e desiste. Aí tanto faz. Um conselho para melancólico que vive e trabalha constantemente em um lugar público e cheio. Você não pode sair por aí expondo a vulnerabilidade do seu coração, expondo a nudez da sua alma. Você vai, antes de sair de casa, colocar uma máscara. Para a sociedade, você vai apresentar um personagem intencional, um personagem consciente e intencional. Isso é inteligência social, isso é proteção, isso é sobrevivência. O que você nunca pode fazer é confundir a sua máscara com a sua essência. Por isso que em casa, no seu quarto, ambiente seguro, com pessoas confiáveis, se tiver fazendo terapia, você vai fortalecer a sua essência. Saiu de casa, ambiente hostil, só com máscara, bota a máscara. Como agir com pessoas que não conseguimos olhar na cara no trabalho? É a mania do melancólico de misturar o trabalho com o sentimento. Você vai no trabalho para trabalhar. Não é para você fazer amizade no trabalho. Para você arrumar relacionamento no trabalho. Não é para você gostar ou desgostar das pessoas do trabalho. O conselho mais sábio é nem se permita conhecer a personalidade das pessoas do seu trabalho. A sua obrigação como uma pessoa educada é chegar lá, cumprimentar, um sorriso falso para dizer bom dia, boa tarde, tudo bem, e você? Com licença, por favor, obrigada, de nada, desculpa qualquer coisa. Palavrinhas mágicas, fazer o trabalho e não aprofunde relação com ninguém. Porque no começo é muito lindo a relação da amizade no trabalho. Na primeira briga, acabou.
Melancólico precisa mesmo ter amigos? Não, e esse é o ensinamento que eu falo e poucos entendem. É a revolução da maturidade do melancólico, é entender que você não precisa de pessoas. Toda vez que você acha que você precisa de uma pessoa, você cai numa relação de carência, desespero, dependência emocional, vício por agradar. Esquecer de você para se sacrificar, achando que isso é ajudar as pessoas. Você precisa de virtudes no lugar de pessoas. Quando você identifica, encontra dentro de você as suas virtudes que estão na sua essência, na sua alma, no seu coração, e você se fortalece nelas, bebe da fonte delas, aí você escolhe relação com pessoas. É diferente. Quando o melancólico vira a chave e diz, sim, eu posso confiar nessa pessoa e me permitir sentir amor. Olha, não, cuidado, porque pro melancólico, toda vez que você decide, não, agora eu achei essa pessoa, é a pessoa certa, vou me entregar, vou me jogar, vou me permitir, não vai dar certo porque você está colocando um peso numa pessoa. O ponto central da sua vida é uma pessoa. Hiperfoco na pessoa. Obsessão pela pessoa. Isso nunca vai dar certo, nem para você, muito menos para ela. Muito cuidado com essa história de achar que pode confiar numa pessoa e que ela vai carregar o peso da sua felicidade. Não. Não faz isso. É um erro, não caia nessa armadilha. É normal o melancólico não chorar nunca e internalizar tudo. É comum, mas não é normal e não é saudável nem um pouco. Por quê? O melancólico tem intensidade emocional. E o choro é um ponto essencial do processo da digestão emocional. Chorar é colocar para fora. Chorar é aliviar. Chorar é passar do ápice da emoção para deixar com que ela vá embora. Então o melancólico tem uma necessidade de chorar. Chorar é terapêutico. Precisa chorar. Não vai chorar na frente de qualquer pessoa, não vai chorar aí se expondo aí para qualquer um, no trabalho principalmente. Vai ter o seu tempo em casa para chorar, autoterapia, autoconhecimento, com o seu diário. Mas vai ter que chorar. Se não chora faz anos, o corpo, a alma vão cobrar um preço. O melancólico carrega a fobia social e o complexo de inferioridade para sempre? Boa pergunta, por quê? O temperamento melancólico é a sua tendência. O melancólico imaturo, quando ele vê as tendências melancólicas chegando, a inferioridade, pensamento negativo, a culpa, ele vê aquilo, uma onda chegando, e ele se desespera. E ele sai correndo, ele tenta enfiar dentro do tapete, e aquilo o domina. Ele se enfraquece diante dessa tendência, dessa onda. O melancólico maduro, ele já sabe, é previsível para ele que essas ondas vão chegar, portanto, ele as vê e não se altera, porque ele já sabe que elas vão vir mesmo. É tão clichê, tão sem criatividade o temperamento melancólico. Você consegue ver a tendência chegando e não se permitir afundar nela. Você consegue passar por baixo. A intuição do melancólico é mais aguçada que o comum. Sinto coisas que ninguém vê. Sim, é muito comum, é muito normal. Por isso que eu falo que melancólico tem uma necessidade por transcendência, uma necessidade por ter alguma fé, alguma espiritualidade, porque pra gente é muito normal, é muito óbvio que não existe só a dimensão material. Que a gente, desde criança, já está em contato constante com o transcendental, o metafísico, outro mundo, mundo das ideias de Platão, que seja filosófico, que você quer estudar. Mas sim, melancólico sempre vai ser o super empata, o médium, sensitivo, intuitivo. A gente sente muito além desse mundinho pequeno material aqui.
Doutora, obrigada. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo sobre mim mesma. Gente, é o que eu falo. O estudo mais importante da sua vida é o autoestudo. Então, antes de começar a estudar qualquer coisa, até uma faculdade, que às vezes você começa a faculdade, no meio do caminho você vê que não é aquilo, ou você se forma e aí você vê que nem precisava ter feito aquilo, porque faltou o mais importante, que é o autoestudo. É quem eu sou, é se conhecer, qual é a minha história, minha missão, meu propósito, meus traumas para superar, meus defeitos para superar, minhas virtudes para alcançar. Então, autoestudo antes de qualquer outro estudo. Antes de você comprar um monte de livro para ler, primeiro compra um diário para escrever, colocar para fora, se olhar, se conhecer. Não adianta se encher de informação sobre qualquer outra coisa do mundo se você nem sabe quem é você nesse mundo, sabe? Autoestudo. Melancólico apaixonado, esconde e esconde. Até quando? Gente, melancólico tem o tempo dele. Ou ele não tá apaixonado nada, ou ele não confia em você o suficiente para conseguir se abrir, ou ele tem outras prioridades da vida dele para resolver antes de iniciar uma tentativa de relacionamento, ou ele está inseguro com ele mesmo ou com você, ou ele ainda tem outras coisas no coração de outras histórias para superar. Então não adianta você forçar o melancólico. Ele tem o tempo dele, se você quer esperar, você espera. Deixa ele, quando ele estiver com clareza do que ele sente, tudo ensaiado, planejado, possibilidades, ele vai, ou ela, vai tomar a iniciativa. Deixa ela ou ele fazer isso. É até importante para o desenvolvimento pessoal dessa pessoa. Não força, é o tempo dele, deixa ele. Como controlar o medo do futuro? Esse é o questionamento mais presente na minha cabeça desde o primeiro dia que eu descobri que estava grávida da primeira filha. Isso aqui é o que domina a minha cabeça. Então eu já tentei de tudo que você pode imaginar, eu fui atrás de todas as opções possíveis, e isso aqui é talvez a única coisa que não está na força do braço do ser humano. Eu aprendi a controlar meus pensamentos, ok. Controlo as minhas emoções, ok. Eu controlo todo o meu passado, a forma como eu significo e aprendo e evoluo através do meu passado. Até o meu presente eu consigo controlar. Mas isso aqui é uma coisa que exige de nós uma única opção, chamada virtude da fé. Faz sentido a teoria de 3 variações de melancólico, pedra, terra e argila? Gente, sim, faz todo sentido. Eu só uso uma nomenclatura mais fácil porque eu sou uma professora didática. Então, o que eu puder facilitar e deixar simples para você entender, eu faço. Então, ao invés de eu usar nomes de aportes e variações, de pedra, terra, argila, seco, frio, quente, molhado, o que mais confunde e exige mais memorização complexa da sua cabeça, eu só uso os próprios nomes dos temperamentos. Eu explico assim, melancólico com máscara de colérico, melancólico com máscara de sanguíneo, melancólico puro, máscara de fleumático, porque é basicamente uma combinação, uma mistura, uma interação entre os 4 nomes de temperamentos que já existem. Eu consigo explicar de um jeito mais fácil possível e funciona. Como fazer para ser menos vergonhoso ou inseguro em tudo? Galera, autoconfiança é uma consequência do autoconhecimento. Autoconhecimento não é uma mágica, não é um dom de Deus. Autoconhecimento é uma prática. Você vai colocar na sua rotina e vai começar a praticar. Você vai estudar autoconhecimento. Você vai treinar escrita, leitura, meditação, respiração, o que fazemos na autoterapia. É isso, não é mágica, é construção. É praticar, aprender. Através dessa prática, você fica autoconfiante. Não tem atalho, sabe? Não tem mágica, é só praticar mesmo. Olha a minha aluna falando. Já me sinto bem melhor emocionalmente, mesmo depois de apenas 5 sessões. Gente, é isso. Não tem
segredo, não tem uma diquinha que eu vou te dar para te deixar mais autoconfiante. Autoconhecimento é uma prática. Tá disposto a investir em autoconhecimento? Tá disposto a arregaçar a manga e colocar na sua rotina? Comprar um caderno, uma caneta, sentar na cadeira, todo dia praticar? Quem pratica, quem treina, consegue resultado. Quem fica querendo achar pílula mágica, segredo milagroso, vai ficar só sonhando. Como saber se estão passando meus limites em um relacionamento? Limite não é algo subjetivo. Limite é um posicionamento bem objetivo. Você não vai ficar assim, eu tô sentindo que será que os meus limites estão sendo... Não. Limite é uma comunicação clara. Você vai ter postura suficiente de colocar com clareza, olha, para mim as coisas têm que ser assim. Para mim isso aqui não é negociável. Comigo eu faço dessa forma, eu espero que você faça desse jeito. A minha expectativa com você é X, Y, Z. Quando você deixa claro, assim, posicionado, aí fica na escolha da pessoa se ela vai respeitar o seu limite ou não. Não é sobre sentir, é sobre deixar bem claro, bem explicado. Qual a diferença entre ser melancólico, estar ou ter se tornado com o tempo? Se você nasceu melancólico desde criancinha, com características do temperamento melancólico, você precisa estudar autoconhecimento para se reconectar com a sua essência melancólica e desenvolver as suas virtudes de melancólico, que já estão aí, já te foram dadas de nascença. Se você, de repente, passou por um trauma, uma perda, um luto, alguma coisa na sua vida que alterou a sua personalidade e você ficou melancólico depois, mais velho, você vai estudar o autoconhecimento para aprender a dominar o temperamento melancólico para que ele saia de você, para tirar essa máscara de você, desconectar ele de você, para conseguir chegar na sua essência verdadeira, que seria outro temperamento, portanto, outras virtudes para desenvolver. Expliquei? Consegui explicar? O estoicismo pode ajudar um melancólico? Olha, leia literatura clássica, filosofia em geral, estoicismo muito, psicanálise, psicologia em geral, neurociências, que são as bases da minha escola de autoterapia e não é por acaso. São temas que o melancólico precisa estudar, ler, aprender, saber, questionar, porque isso vai ajudar você a coisa mais importante que você precisa fazer na sua vida, aprender a controlar a sua mente. Ou você aprende a controlar a sua mente melancólica, ou ela vai controlar você, e aí boa sorte. Como ser mais superficial nas conversas? Tem alguma dica? 2 coisas que eu faço. A primeira é fazer perguntas abertas. Porque a pessoa que é superficial na conversa, ela não está interessada em te ouvir, o que você tem para acrescentar e para aprender com você, como a gente acha. Ela quer muito mais falar qualquer coisa para preencher o silêncio. Ela quer mais falar do que te escutar. Então eu só pergunto algo do tipo, você viu o que aconteceu na política? E ela mesma já fala o que aconteceu. Eu nem sei o que aconteceu. Você viu o que aconteceu na novela? No futebol? Nossa, como é que tá o tempo essa semana, né? Que tempo louco. E a pessoa sozinha já desenrola o que ela tem na cabeça dela naquele momento. Pergunta aberta. Ou eu uso muito falar de filme, de série. Que série que você gosta? O que você está assistindo? Porque acho que filme e série é um tema que sempre é muito fácil de produzir. Meu ficante se diz melancólico, mas se identifica mais com o Coringa do que com o Batman. É possível? Gente, eu já vou começar deixando aqui o link do teste de temperamento para você nunca cair nessa baboseira de querer identificar o temperamento, uma coisa tão profunda, tão relacionada à sua essência como ser humano, relacionar isso a uma coisa tão boba como um personagem, uma cor favorita, se eu gosto de gato ou cachorro, se eu gosto de sol ou chuva. Isso aí é detalhes.
para saber o temperamento de uma pessoa, a investigação de autoconhecimento tem que ser complexa, profunda, ao mesmo tempo certeira, uma análise honesta, vulnerável da vida toda. Faz o teste, responde o questionário, assiste a minha aula que tem junto aí você tem a resposta correta.